Olá pessoal, hoje dentro do programa Ciência da Consciência e Espiritualidade vamos tratar de um assunto que é o terapeuta, o instrutor e o mestre. Evidentemente que para tratar desse assunto, né, temos que fazer a velha pergunta: então é possível expandir a consciência? É possível desbloquear? É possível desbloquear a restrição do ego em relação à consciência? A resposta é sim. Precisa primeiro de uma devoção, de um desejo honesto para que a pessoa possa sair da situação do ego, que é tempo e espaço, para uma situação intemporal, que é a consciência. Então a pergunta é: sai como? Qual o papel dessas pessoas? Então, antes de mais nada, eu quero definir aqui o que é que eu chamo de terapeuta, de instrutor e de mestre. Então, o terapeuta é uma pessoa que poderá ou não ter formação profissional em psicologia, psiquiatria, ou nenhuma formação profissional, mas tem uma vocação, mas principalmente essa pessoa se encontra num grau de experiência maior do que a pessoa que está sendo acompanhada por ele. Então, não importa aqui muito a sua formação de origem básica, profissional, mas alguém que está num nível, digamos assim, de maior experiência do que o seu acompanhante. Veja, a figura do instrutor, aliás, ainda dizendo, né, a palavra terapeuta quer dizer a serviço dos deuses ou curador. Então, a serviço dos deuses eu chamo aqui a serviço de uma nova consciência. E talvez curador do ego, né? Se é que essa palavra a gente possa colocar aqui como curador do ego. Bom, o instrutor, geralmente ele está nas mesmas condições do terapeuta, porém, geralmente o instrutor ele é vinculado a uma sociedade, como por exemplo a sociedade da teosofia, a sociedade, outras sociedades esotéricas, e de um modo geral o instrutor ele utiliza instrumentos dessa sociedade, né? Rosa Cruz. Então ele está vinculado a uma sociedade. O mestre. Bom, o mestre, ele é uma pessoa considerada iluminada, no sentido de que ele está minimamente, pelo menos minimamente, em conexão, em comunhão com a unidade única. Então, a partir daí, ele é um mestre. Não precisa estar vinculado à instituição, não precisa ter qualquer formação. E é claro que ele já passou por essas outras experiências com seu iniciado. Geralmente são pessoas que não têm uma religião determinada, não vão a determinadas religiões, a determinados credos, e geralmente não são ligados a qualquer tipo de instituição. São pessoas que vêm iluminar o planeta azul. Então essas pessoas, geralmente a gente quase não vê, porque é a minoria da humanidade. Agora, antes de entrar para essas questões mais de fundo, veja só. Uma pessoa pode fazer o processo sozinho, solitariamente? Na verdade, o processo é solitário. O que o instrutor, o terapeuta, ou mesmo o mestre vai
é dar estalos, dar pistas, charadas, parábolas, para ajudar no despertar. Mas o despertar não é transmitido. E quando a gente chama aqui, por exemplo, de mestre, também quero deixar uma coisa claríssima, que o mestre não significa ser necessariamente uma pessoa física. Você pode ter, por exemplo, sonhos que são verdadeiras portas, que são verdadeiras dicas. Que são verdadeiros insights para o iniciado. Claro que muitas vezes, quando você compartilha com alguém, né, você pode dizer que... Quando você compartilha com alguém, você pode facilitar o estalo, né, se você compartilha o sonho, sem a preocupação de interpretar o sonho. Sonho dessa natureza não se interpreta. Ele já vem pronto como um estalo para que em dado momento a ficha caia. Nós chamamos isso de um mestre também. Então, o mestre não precisa ser uma pessoa física, uma pessoa concreta. Mas o mestre prepara o terreno, né, a partir de fazer você entrar em contato com determinadas pessoas que podem te ajudar. Então o mestre é responsável por isso. É responsável por colocar você em situações para que você possa aprender e também é responsável por determinados tipos de sonhos para que você possa perceber o estalo. Então veja só, dito isso, o candidato, né, o interessado, ele começa com a inquietação, né? Geralmente se começa com a inquietação. A inquietação é se perguntando o que é que está fazendo aqui, qual é o sentido da vida, se tem. Às vezes a pessoa chega realmente à conclusão que não tem. E mesmo alguns transtornos, né, como o transtorno de pânico, de ansiedade, a depressão e outros transtornos, que pode ser percebido pelo candidato ou não. Por isso que, quando não é percebido pelo candidato, né, é importante se saber de que ordem são esses transtornos. Alguém reconhecer isto. Então, de um outro modo, como é que acontece esse processo? Principalmente com o terapeuta e o instrutor. Geralmente a função dessas pessoas, além de testemunhar a sua evolução, é interferir no sentido de desmantelamento do ego. Como é que se faz isso? Frustrando o ego, desmascarando, mostrando as mentiras que o sujeito alimenta, mostrando as mentiras que a sociedade alimenta, mostrando as ilusões e os auto-enganos, mostrando que ele não comanda coisa nenhuma, né? Que ele é comandado pelo ego. Então, esse é o primeiro passo. Nesse primeiro passo, inclusive, na medida que o ego vai perdendo força, a alma, que é um tema que a gente vai tratar só disso, vai ganhando poder. Um poder, não um poder que é dado pelo outro, mas é um poder que já está lá.
que pertence à unidade única, à fonte, que você faz parte, e que não tem nada a ver com existência nem coisas passageiras. Porque um dia as coisas que existenciais e passageiras, elas se acabam. Então essa é a primeira desilusão. Porque de um certo modo parece que a gente não acredita muito que vai morrer. Mesmo que a gente veja os outros morrerem, a gente não acredita muito. Então essa é a primeira desilusão, você vai mesmo. Então, nessa desilusão, onde as forças são perdidas, então aí também é preciso haver um acolhimento, né? Por isso que muita gente procura determinadas sociedades, procura os terapeutas, os instrutores, porque nesse momento difícil é importante ter um acolhimento. O candidato à iniciação sentir que não está só. E, aliás, muitos sonhos conotam exatamente isso, você não está só. Mesmo que você não entenda nada. Porque o grande problema do sonho para o candidato é o vício que nós temos de querer entender o significado do sonho, interpretar o sonho. Quando na maioria das vezes a interpretação ela só faz, digamos assim, obstruir a visão. Ela, na verdade, ela é adaptada à lente do ego. Mas veja só, se você começar a se interessar pelos sonhos, você vai perceber que os sonhos têm lá uma mensagem e tem lá um insight. Não busque qual é a mensagem, nem procure buscar o insight. Deixe fluir. Então veja só, nesse processo de desmantelamento, eu posso dizer assim, quem você não deve procurar? E eu me lembro que lá para trás, não era Jesus falava em sepulcros caiados, fariseus, para poder mostrar que existia uma falsidade, um interesse naquilo que se pregava para ter algo em troca. Então, quem você não deve procurar? Os profissionais de religião, os líderes religiosos, porque eles têm interesses, inclusive no lucro. Geralmente são pessoas que você sustenta, né? Que são sustentadas pelos outros, tem um interesse. Quem você não deve procurar? Psicólogos aí que vivem fazendo propaganda nos YouTubes, nos Instagrams, para poder mostrar que está ali, né? Mas na verdade é uma propaganda por lucro também. Pessoas que fazem alardes, porque parece que tem a solução para tudo. Então, essas pessoas que têm a solução para você, corra delas. Essas, além de não saber de nada, elas realmente querem te enganar e querem lucrar em relação à sua carência, né? Porque na verdade nós vivemos numa carência. Mas aí a carência de quem oferece o serviço é exatamente compensar financeiramente, compensar afetivamente, mas algum tipo de compensação. Então, antes de você buscar um terapeuta ou um instrutor, porque não quer dizer que o instrutor, porque é instrutor, ele seja uma pessoa evoluída, avançada. Não, ele pode estar ali na sociedade por estar. Então, cabe a você
se perguntar, nunca vá diretamente, nunca se atire diretamente para ninguém. Conheça um pouco sobre a vida da pessoa. Conheça sobre a relação familiar da pessoa. Conheça sobre a revolução, a contribuição que ela traz para uma possível revolução. No sentido de não dividir, no sentido de compartilhar. Procure ver se o ego é do tamanho do seu. Então, veja só, não é porque a pessoa está numa sociedade que ela está capacitada a ser instrutora. Porque tanto terapeuta como instrutor, né, ele ainda está num estado intermediário. São pessoas que têm lampejos, mas que possivelmente retornam a um estado egóico. Muitas vezes ela não sabe disso. E também perceber os interesses dela. Perceber, por exemplo, o que é que essa pessoa faz nas horas vagas. Se ela divulga o trabalho dela, e como é que ela divulga, e para que ela divulga, o que é que ela quer com isso. Então, são coisas importantes para que a gente possa, no nosso caminho solitário, ter com quem compartilhar. Então, o terapeuta, ele precisa ser uma pessoa minimamente desprendida. Se ele depende do seu dinheiro para sobreviver, é complicado. Porque a tendência é não deixar você escapar. Se ele faz muito alarde, muita propaganda, tá sempre lá no Instagram falando, seja lá onde for, não é? Cuidado também, porque não quer dizer... Ser psicólogo não quer dizer nada. Muito embora existem psicólogos de alto nível, não é? Você não pode achar que todo mundo não é nada, absolutamente. Existem psicólogos de alto nível. Quando eu digo de alto nível, exatamente pessoas que são desprendidas. São pessoas que realmente se interessam por você. E geralmente essas pessoas são apontadas, sem que você muitas vezes saiba, pelo mestre. Porque o mestre está sempre com você. Você vendo, percebendo ou não. E nesse sentido, né, o mestre é o nosso maior e verdadeiro aliado. Então, a função, esta função terapêutica, instrutor, é desmantelar o ego. Literalmente, né, de um certo modo, é quebrar as pernas do sujeito, né? É não ter piedade do sujeito, acolher, mas não ficar compadecido, porque todos nós, né, no nível do ego, somos vitimizados, e com a vitimização a gente se aproveita e suga o outro. Então é importante que você esteja preparado para não ser sugado. O problema do outro, o problema do ego, é universal. Aliás, ele é coletivo. O ego tem estratégias imensas de sabotagem. E às vezes a gente tem a sensação de que está caminhando e está andando, na verdade, em círculo. Não está evoluindo coisa nenhuma, está só alimentando o ego. Então, resumindo, né? A caminhada é solitária, mas não quer dizer
que você não possa ter pessoas para compartilhar, grupos para compartilhar, e pessoas que estejam com você, mas não passe a mão na sua cabeça, né? Acolha, mas a função central é exatamente desmantelar e frustrar o ego. Porque no totalitarismo, a dificuldade é receber um não. Por isso, as grandes guerras e as grandes brigas entre as religiões, né? Cada um tem a verdade que suplanta do outro. Então, uma pessoa dogmática e fanática não tem condições de ser o teu terapeuta, o teu instrutor. Se o instrutor for fanático lá pela sociedade que ele está, como sendo lá a verdade verdadeira, não um método, porque uma coisa é ser um método e outra coisa é ser uma verdade verdadeira. Sendo apenas um método, ótimo. Sendo a verdade verdadeira, corra. E se você tiver o espírito disponível, o terapeuta, o instrutor vão aparecer. E o mestre sempre está. Você pode sonhar fisicamente, né, com o corpo etérico do mestre, mas não necessariamente. Ele não precisa ser necessariamente humano. A forma de comunicar, né, através de sonhos, de mitos, aquele que te ajuda ao estalo, ao insight, é o mestre. Porque mesmo eu dizendo que o caminho é solitário e não pode ser transmitido, paradoxalmente, sozinho, você não pode fazer nada. Aliás, para encerrar, quero deixar aqui, né, uma passagem que Pilatos, né, disse para Jesus: olha, responde o que eu estou perguntando, que eu tenho um poder de vida e de morte sobre você. Jesus respondeu apenas, não é? Você só tem um poder porque é lhe dado. Provavelmente ele não entendeu. O que eu quero dizer é que esse insight tem muito a ver com a participação do mestre também. Não é simplesmente porque você quer. Ok? Então, espero que tenha sido de bom proveito. Quem gostou pode dar um like, se inscrever no canal. E até a próxima. Até mais.